Compartilha a palavra, a gente sempre benção na vida do outro, sabe por quê? Não é por causa da gente, é por causa da palavra. Então eu quero que você abra sua Bíblia agora, quero que você abra sua Bíblia ali em 2 Reis, capítulo 5. Quebra tudo e faz de novo. Ah! Quem quer viver milagres? Quem quer viver maravilhas? Você quer? Eu quero. Eu quero experimentar. E aqui nós temos a história de um general de guerra. Naamã, ele havia vencido muitas batalhas. Ele era muito reconhecido diante das pessoas, ele era realmente muito respeitado, só que ele tinha um detalhe, Naamã, ele tinha lepra. Ele tinha ali uma lepra, ele usava aquela armadura, por fora ele estava ótimo, mas por dentro só os de casa, só a família, só aqueles que caminhavam com ele sabiam que ele era leproso. E aí, naquela caminhada, ele queria ser curado. Quem é que não quer ser curado de lepra? E ele era uma hierarquia mais alta. E aí algo interessante dentro do processo foi uma das empregadas de Naamã que tinha sido feita como prisioneira dentro do período, porque quando havia guerra, os despojos, tudo aquilo, quem ganhava podia pegar tudo aquilo do que foi vencido, trazer para a terra dele. E Naamã trouxe uma das empregadas dessa última guerra. E essa mulher falou assim com a esposa de Naamã: ele deveria conhecer um profeta. E algo interessante é que esse profeta curaria a vida de Naamã. Ela faz esse comentário. E Naamã chega a procurar o rei e pedir uma carta de recomendação. Ah, me dá uma carta de recomendação para eu chegar no outro país, para eu pedir o profeta, para que o rei me curasse. E algo interessante é que Naamã chega com essa carta, ele entrega para o rei desespera, porque fala assim: eu sou Deus para curar alguém? O que adianta? Aí ele até comenta assim: eu acho que esse rei está querendo a guerra. Foi uma carta de um rei enviando para outra: cura o meu general de guerra aí. Olha que situação. E algo muito interessante é que o profeta, ele fica sabendo dessa história. E aí, 2 Reis, ele vai contando tudo isso aqui que eu estou compartilhando com você. Eliseu fica sabendo dessa situação e fala aqui, ó, manda Naamã aqui para mim, porque ele vai conhecer o Deus que eu sirvo. E quando Naamã vai vindo, Eliseu manda um dos seus empregados chegar para Naamã no meio do caminho e fala aqui, ó, fala para Naamã que é para ele ir lá no rio e mergulhar 7 vezes. Ou seja, o profeta nem chegou a ir lá nele. Olha que interessante. De repente, Naamã fica irado. Quem é esse profeta para não querer nem chegar perto de mim? Quem é ele que eu não posso... Eu estava esperando que ele viesse, ele orasse, ele colocasse a mão sobre a minha cabeça, ele colocasse a mão sobre as minhas feridas e ele me curasse. Lá na minha terra tem rios muito mais limpos do que os daqui. Por que eu tenho que mergulhar nesse rio daqui? E aí, naquele momento, os empregados dele falam: Naamã, se ele tivesse te pedido para fazer uma coisa difícil, você não faria para ser curado? Naamã fala: é verdade. Então faça. E aí Naamã vai. Mergulha 7 vezes e na última vez, quando ele sai, ele fica completamente impactado porque ele não tem mais mancha nenhuma. Ele foi completamente curado. E algo interessante é que ele fica tão impactado que ele chega para o profeta e fala: eu quero te dar esse ouro. Naquela época tinha muito disso, né? A espécie deles, o dinheiro deles era ouro. Aí ele queria dar muita coisa. E Naamã fala: não vou receber nada. Porque isso aí não tem valor, isso é coisa de Deus. Você não tem que pagar, não. O que eu quero dizer para você? Às vezes você precisa de uma cura. Às vezes hoje aqui, você tem uma hierarquia natural. Como Naamã tinha, ele era um general reconhecido. Às vezes você é reconhecido. Mas uma coisa é o natural, é o mundo aqui. Outra coisa é a nossa relação com Deus. E às vezes, sem querer, a gente, por estar acostumado a receber tapinhas nas costas, elogios ou uma palavra interessante, a gente acha que a gente é até bom, né? E aí a gente começa a querer até dar ordem para Deus, como Naamã já havia estabelecido a maneira que Deus ia o curar. Ele vai pegar o profeta vai colocar a mão na minha cabeça, vai orar, E às vezes a gente pode incorrer nesse erro. Mas Deus conhece o nosso coração e, na verdade, Naamã era arrogante. Por isso que Deus não permitiu que o profeta fosse até ele e por isso que Deus mandou ele lavar 7 vezes ali. 7 é o número da perfeição. E eu imagino que durante esse processo de lavar, ia reclamando, até a hora que ele impactou: o que é isso? Eu estou curado.
aquele impacto. Mas algo interessante que, primeiro, Deus trabalha na arrogância de Naamã, depois ele cura, mas no final, a gente vê que ainda há um resquíciozinho do velho homem em Naamã. Sabe por quê? Ele quer pagar para Deus. Não tem favor nenhum. Deixa eu pagar aqui. O senhor fez, profeta, deixa eu pagar aqui pelo serviço que você fez. O que eu quero dizer? Com Deus não se paga. Deus faz porque Ele é Deus. E que nós venhamos ter esse discernimento e esse entendimento. Porque senão, Deus vai ter que quebrar tudo e fazer de novo. E de uma maneira que vai te tirar da sua zona de conforto, como Naamã falou assim. O meu rio lá é muito mais limpo, por que eu tenho que mergulhar nesse rio sujo? Porque você às vezes é arrogante e você precisa de ser quebrado para ser transformado. Então eu quero orar pela sua vida e pela minha também. Porque às vezes nós podemos nos enganar no nosso dia a dia, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que falam conosco e começar a achar que a gente realmente é muito bom. Só que de bom nós não temos nada. Se não for o Senhor na nossa vida, o que nós temos de bom? Então vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer porque de uma maneira tão pedagógica e didática o Senhor nos ensina. Por meio da história de Naamã, mesmo um homem que era tão usado aqui, mas o coração dele era arrogante. Mas o Senhor queria curar aquele coração arrogante também. E queria curá-lo fisicamente também. Mas para que haja, muitas vezes, a cura física, tem que acontecer a cura das emoções. A cura de dentro para fora. E foi isso que o Senhor fez com Naamã. E é isso que eu oro para que o Senhor faça com quem nos assiste e comigo também. Que nós venhamos, sim, em primeiro lugar, ser curados internamente. E posteriormente, externamente. E que em nenhum momento nós venhamos querer pagar ao Senhor aquilo que o Senhor fez. Porque nada que nós podemos fazer vai poder compensar. Não há barganhas com o Senhor. Nada vai poder compensar aquilo que o Senhor pode fazer. Obrigada por essa palavra, obrigada por esse despertar, porque muitas vezes nós precisamos quebrar tudo e fazer de novo. E muitas vezes, muitos que nos assistem estão vivendo uma fase de quebradeira. E quebrar dói. Mas é para o nosso bem. Que cada um que nos assiste e que está vivendo esse processo de ser quebrado venha entender que é para ser completamente curado, restaurado e transformado no corpo, na alma e no espírito. Eu abençoo cada um que nos assiste nesse momento. Cada um num leito de hospital, dentro de uma penitenciária. Deus, cada um dentro da sua própria casa. Eu abençoo e ministro, Pai, a bênção do Senhor e um coração contrito e quebrantado, e que essa palavra venha dar muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.